Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão aí na casa de vocês, mas eu estou aqui em Bertioga, de frente ao Forte São João, galera. Que canal é esse? História Vida, Zavo Lima, roda a vinheta! Bom, pessoal, se você já está aqui no meu vídeo, clica, compartilha, ativa a sinaleta para você receber as nossas notificações. Canal História Vida, você sabe que é história no local. Estamos aqui de frente ao Forte São João, em Bertioga, que é aqui entre o litoral sul e o litoral norte, né? Bertioga, então, galera, faz parte da construção da história do Brasil. E nós vamos falar sobre o período pré-colonial. Olha que interessante. Por quê? Porque as construções dos fortes aqui na região, principalmente sul do Brasil, aqui onde pega a região de São Paulo, inaugura a ideia das formações, das colonizações de Portugal no Brasil. Período pré-colonial, você que está estudando para o Enem, você que está estudando aí para os grandes vestibulares, sabe que é um período muito quisto pela história. Pré-colonial, pessoal, vai de 1500 a mais ou menos 1530, 1532, onde começa aí a partir de 1534 as primeiras capitanias hereditárias. Quando falando de pré-colonial, estamos falando, pessoal, que os portugueses não se interessaram automaticamente pela ocupação do território brasileiro. Por quê? Porque eles estavam ali com sua campanha para as Índias, estava dando lucro às Índias, né? Isso nós temos nossa aula de grandes navegações, está aqui, gravada lá em São Vicente, hein? Acesse a aula de grandes navegações. Bom, os portugueses não se interessaram, nós chamamos isso de o desleixo português. Por quê? Ponto 1, interesse com o comércio com as Índias, que estavam dando certo. 2, não queriam gastar dinheiro mesmo, né? Gastar uma grana do caramba para poder ocupar o território brasileiro, e nós estamos falando que não houve o encontro de imediato aqui no território do Brasil de ouro e prata, como tinha encontrado os espanhóis na América Espanhola. Isso é um dos desinteresses dos portugueses. E também, né, pelo fato de que estava dando lucro às Índias, vão fazer com que o time que está ganhando. Mas a gente sabe que nesse processo de ir para as Índias, os portugueses davam uma passadinha aqui no território do Brasil. Nessas passadinhas, eles montavam, né, as chamadas feitorias, que eram espécies de armazéns onde alguns produtos que eles viram que davam sentido no comércio europeu, eles começaram a capturar aqui no território do Brasil. É aí que entra um dos maiores clássicos do pré-colonial. Qual é o maior clássico do pré-colonial? A economia do pau-brasil. Você sabe que o nosso nomezinho tem essa historinha, né? Primeiro foi chamado de Ilha de Veracruz, depois foi chamado de Terra de Santa Cruz e chamado de Brasil, Terra Brasilis, o local a terra que tinha o Brasil, o pau-brasil. Este pau-brasil era capturado aí, ou cortado pelos indígenas que começaram a ter os primeiros contatos com os portugueses e eram armazenados nessas chamadas feitorias colocadas nos bicos das praias, né? Esta relação dos indígenas com os portugueses ficou chamado de escambo, uma troca, né? Os portugueses sempre levavam vantagem nisso porque eles davam lá para os indígenas um espelhinho, uma faquinha, uma panela, e o indígena então às vezes indicava, cortava, carregava e levava o pau-brasil para as feitorias. Nessas idas e vindas, os portugueses vinham para cá. Isso era um chamado, pessoal, de expedições de averiguação e também de guarda-costa. Por quê? Porque sempre havia as ameaças de outras nações, como a França. A França sempre ameaçou a invadir o território do Brasil, porque não aceitava o Tratado de Tordesilhas, feito em 1494 entre Espanha e Portugal, dizendo que esse território era deles. Os franceses, por serem católicos, eles também, né, pleiteavam junto à igreja. Por que só os portugueses e os espanhóis podem ocupar a América? Nós franceses também. E aí então o rei francês da época, o Francisco I, ele falou: cadê o atestado de Adão, que está dizendo que o território é de Espanha e Portugal? Nós também vamos ocupar o território do Brasil. É nesse ponto que começa a construção dos
fortes, certo? Então no pré-colonial foi bastante construído os fortes de defesa, como esse que nós estamos aqui, o Forte São João em Bertioga. Neste ponto, galera, então, o pré-colonial é marcado pela a economia do pau-brasil, que os portugueses vinham para cá de vez em quando para abrigar o território e para pegar alguns produtos e também para proteger o território. Isso foi mostrando que o Brasil vai se despontando como um território a ser ocupado, mas ainda nós chamamos isso de pré-colonial. Então você guarda, pré-colonial, economia do pau-brasil, as primeiras relações com os indígenas, o escambo, né, e as ameaças de invasões de povos estrangeiros. Por isso então a construção dos fortes e as feitorias para armazenar os produtos. No primeiro momento, pessoal, os indígenas não atacavam tanto os portugueses, tá? Nós estamos numa região onde os tupinambás eram muito temidos pelos portugueses por causa que eles faziam lá o processo de antropofagia, ou seja, comer carne humana. Óbvio que isso tem uma relação completamente diferente do que nós entendemos sobre canibalismo. A antropofagia é muito diferente de canibalismo, mas isso assustava demais os portugueses, tudo bem? Por isso também a questão de trazer militares para cá para proteger os territórios, não só contra os franceses, mas também contra a hostilidade dos indígenas. Bom, falando desse monumento histórico, onde nós estamos, que é o Forte São João. O Forte São João foi construído por volta de 1550 a 1560, construído exatamente para ser um forte de defesa, né, contra as hostilidades dos indígenas, visto que já estava sendo iniciado a capitania de São Vicente, por volta de 1534, a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, de 1532. Essa região que nós estamos, Bertioga, está próximo do Rio de Janeiro, e está próximo aqui, estamos em São Paulo, obviamente, mas naquela época não havia essa noção. E aí nós sabíamos que os franceses ficavam mais, né, tentando atacar o território do Rio de Janeiro, e por isso a defesa não só contra os franceses, mas contra a hostilidade dos indígenas. O Parque dos Tupinambás, ou seja, os Tupinambás estavam espalhados por essa região que iam desde Bertioga até Caraguatatuba, e essa região de Bertioga é marcada historicamente por essa localização estratégica geográfica, tá? A cidade em si, pessoal, durante muito tempo, ela foi uma cidade vista de local de pescadores, até o nome Bertioga vem, né, de uma origem tupi, que é a fala de que é o local do peixe branco, a palavra Bertioga. Por volta de 1930, 40, esse local começa a se despontar como uma espécie de balneário litorâneo, e aí as belezas litorâneas vão chamando mais atenção do que a própria lógica da economia, né, de pesca. E Bertioga fez parte durante muito tempo do distrito de Santos, né, conseguindo a sua separação lá por volta de 1970 até 1990. Tá? Outra curiosidade de Bertioga, pessoal, é saber aqui que um dos maiores criminosos de guerra da história, o médico, né, José Mengele, que era aí nazista, ele morreu aqui na praia de Bertioga, né? Tem essa historinha aí curiosa. Bertioga, Forte São João, história é vida, galera, história é no local. Pré-colonial do Brasil, clica, compartilha, ativa o sininho, galera. Esse é o nosso canal, História é Vida. Valeu, abraço, tchau, tchau.